Como assim? Que dinheiro? Não tô entendendo. Será que o Josh tá escondendo algo de mim? Parece que estamos em apuros. Mas espere. Deixa eu começar desde o início. Meu nome é Vanessa e eu finalmente me formei no colégio há alguns meses atrás. As provas finais foram difíceis. Então, minhas amigas e eu decidimos fazer uma pausa de 1 ano antes de ir para a faculdade. Nesse meio tempo, nós descansamos, festejamos e sonhávamos em fazer uma viagem. Bem, na verdade, eu era a única a sonhar com isso. A questão é, eu nunca tive muito dinheiro. Fui criada por uma mãe solteira e ela trabalhava muito para nos sustentar. Minha melhor amiga Tracy, por outro lado, sempre teve uma vida fácil. Nós nos conhecemos no jardim de infância, durante o momento mais feliz da minha vida, quando eu ainda não sabia o que era dinheiro. Então, a Tracy e eu fomos estudar na mesma escola. E foi quando eu comecei a perceber como éramos diferentes. Enquanto eu usava os mesmos jeans velhos por anos a fio, minha amiga estava sempre com roupas de marca e ia para a escola com roupas novas todos os dias. Ela tinha o material escolar mais bonito, um motorista particular e sempre passava as férias com seus pais em países lindos e distantes. A inveja poderia ter destruído nossa amizade, mas eu nunca a deixei transparecer. Portanto, continuamos sendo amigas e eu a amava com todo o meu coração. Enquanto eu sonhava em viajar, a Tracy vivia meus sonhos. Ela viajava tanto, a ponto de eu vê-la mais pelos stories do Instagram do que na vida real. Uma de suas viagens foi a razão pela qual a minha vida virou de cabeça para baixo. Um dia, como de costume, estava passando tempo no Instagram e me deparei com uma foto da minha amiga em uma ilha tropical. Eu senti inveja e tristeza, mas depois de algumas horas as coisas ficaram ainda piores. Meu namorado Josh e eu saímos para um encontro e a diferença entre a minha vida e a da minha amiga de repente se tornou especialmente evidente para mim. Enquanto a Tracy nadava em um mar azul, eu comia batatas fritas no McDonald's e ficava com bolhas nos pés de tanto caminhar pelo parque da cidade. Josh e eu estávamos namorando há alguns anos, então ele imediatamente percebeu meu mau humor. Ele me perguntou o que havia de errado. No começo eu não quis dizer nada, mas depois não consegui conter. Contei a ele tudo o que estava me incomodando. Quanto mais eu falava, mais chateado Josh parecia. Mas eu não conseguia mais guardar aquilo tudo para mim. Passamos o resto da caminhada em completo silêncio. Quando acordei de manhã, me senti terrivelmente envergonhada pelo jeito como agi no dia anterior. Mandei uma mensagem pro Josh, mas ele não respondeu. Então fui até a casa dele. Mas seus pais disseram que ele tinha saído cedo e ainda não tinha voltado. Fiquei o dia todo muito preocupada, já que o Josh não tinha respondido nenhuma das minhas mensagens. Ele finalmente me ligou à noite, dizendo que queria me ver. E você não vai adivinhar o que ele estava segurando nas mãos. Passagens para a mesma ilha em que a Tracy estava passando as férias! Eu estava maravilhada e imediatamente pulei em volta do pescoço dele. Foi o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. Só alguns dias depois é que percebi, enquanto estava sentada em um avião, que o Josh nunca teve muito dinheiro. De onde vieram as passagens, então? Eu queria perguntar, mas a vista da janela me fez esquecer de tudo. Um mar azul claro e uma ilha verde com praias brancas como a neve. Meu sonho finalmente se tornou realidade. Nos hospedamos em um bom hotel e, é claro, fomos ver a Tracy. Minha amiga não esperava nos ver lá, mas parecia verdadeiramente feliz. Passamos o dia nadando e tomando banho de sol. E à noite, o Josh disse que tinha uma surpresa para mim. Ele me vendou e me levou a algum lugar. Eu estava terrivelmente curiosa para saber o que ele estava aprontando. Mas o que eu imaginei não chegou nem aos pés do que eu vi. O Josh marcou um encontro romântico para nós dois na praia. Uma mesa e cadeiras estavam na areia. Nos sentamos para um jantar tropical e assistimos ao pôr do sol juntos. Foi a melhor noite da minha vida. Mas a diversão não parou por aí. Tirei um monte de fotos, postei elas no Instagram e estava radiante de alegria.
porque meu perfil foi literalmente inundado por curtidas e comentários. O Josh não tirou os olhos de mim naquela noite. 2 dias depois, tive mais uma surpresa. Outro encontro. Mas desta vez, embaixo d'água. Eles colocam cápsulas especiais em nossas cabeças para que pudéssemos respirar. Comer com elas era impossível, é claro. Mas Josh e eu não tínhamos nem tempo para comer, porque havia peixes tropicais de todas as cores nadando ao nosso redor. Mais uma vez me senti como se estivesse em um conto de fadas. E mais uma vez as fotos que postei no Instagram causaram um grande rebuliço. Desta vez, no entanto, o Josh estava agindo de forma estranha. Ele ficava checando meu perfil, lendo os comentários, vendo quantas curtidas eu estava recebendo. Ele também perguntou: "Você realmente gostou disso, né?" No dia seguinte, ele me pegou desprevenida, com mais um encontro. Dessa vez, o Josh me levou em um penhasco, onde as pessoas estavam fazendo bungee jump. Rastejei cuidadosamente até a borda e vi rochas pontiagudas e um rio muito longe. Parecia mais um riacho de tão longe que o rio estava lá embaixo. Mas nunca que eu vou pular aí! Eu protestei imediatamente, mas o Josh não me deu ouvidos. Ele tentou me persuadir e disse que eu ia gostar. Ele disse que as fotos ficariam muito legais, e eu definitivamente me arrependeria de não ter tentado. Resumindo a história, eu concordei, sabe? Eu não gostei nem um pouco daquilo. A queda foi terrivelmente assustadora, tão assustadora que eu até chorei. Mas o Josh estava certo sobre uma coisa: as fotos ficaram realmente legais. Nenhuma das minhas fotos teve tantas curtidas quanto aquela, mas naquele ponto eu estava tão cansada e sobrecarregada que não tinha mais forças nem para me sentir feliz. No dia seguinte, escapei do hotel para me encontrar com a Tracy. Combinamos de tomar um café da manhã juntas e depois relaxar na praia. Mas, de alguma forma, o Josh me encontrou. Quando ele disse que tinha mais uma surpresa para mim, eu não fiquei nada feliz. E agora, eu pensei, e até disse que não iria a lugar nenhum. Mas era como se o Josh não tivesse me ouvido. Ele insistiu, e no final praticamente me obrigou a entrar no carro. Quando estávamos indo embora, olhei com tristeza para minha amiga, que ficou sozinha no café. Parecia que ela estava chateada comigo. Fiquei triste, mas não sabia que as coisas só iam piorar. O Josh me levou a um campo de aviação para um salto de paraquedas. Eu não conseguia acreditar. No dia anterior eu chorei horrores porque tinha medo de pular de um penhasco. E agora ele queria que eu pulasse de um avião. Mas isso não ia acontecer mesmo. Saí do carro, mas ele continuou tentando me convencer. Só que desta vez eu não concordei. Em vez disso, expus ao meu namorado todos os pensamentos que eu tive sobre o comportamento dele nos últimos dias. Acenei com os braços, bati meus pés e gritei que ele estava ficando louco. "Parece que em vez de ficar comigo, você está em algum tipo de competição", eu disse. Acho que o Josh não esperava tal reação. Ele pareceu confuso e, sem esperar que ele tivesse algo a dizer, chamei um táxi e voltei para me encontrar com a Tracy. Sentada no carro, desabei e comecei a chorar. Eu me sentia péssima. Por um lado, me senti culpada pela maneira como tratei o Josh, mas, por outro, ele foi longe demais. Eu não devia ter que fazer nada que eu não quisesse. Voltar pro hotel à noite foi um pouco assustador. Eu tava com medo de que o Josh e eu começássemos a brigar novamente, mas nada disso aconteceu. Assim que eu entrei, ele começou a se desculpar. Ele disse que realmente tinha errado e então apontou para as inúmeras caixas espalhadas na cama. Eu mal sabia o que olhar primeiro. Vestidos, saias, jeans e joias, das melhores marcas, que até então eu só tinha visto a Tracy usando. Até bolsas. Todas as coisas com que eu sonhava. Então, é claro, eu não podia mais ficar brava com o Josh. Fizemos as pazes e passamos nossos últimos dias de férias relaxando, sem encontros malucos. Acontece que era exatamente o que eu estava perdendo.
Eu realmente não queria voltar para casa. Tava começando a me perguntar de onde o Josh havia tirado todo aquele dinheiro. Eu não sei porquê, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ah, como eu queria estar errada. Voltamos para casa e no começo estava tudo ótimo. Parecia que nossos amigos nos viam de um jeito novo agora. Todos estavam muito interessados em como passamos nossas férias. A Tracy ainda estava com raiva de mim, mas eu esperava que minha amiga logo entendesse. Mas então o Josh começou a agir estranhamente. Ele desaparecia ou se fechava em si mesmo. Eu podia ver que algo o estava incomodando. Semanas se passaram e comecei a notar que ele havia perdido peso e parecia muito pálido. Tive de passar vários dias tentando convencê-lo a simplesmente sair para dar uma volta. Depois das nossas férias luxuosas, voltamos à nossa antiga vida. Então tivemos que nos encontrar em um café comum. Mas sabe, todas aquelas emoções foram suficientes para mim. Então eu não me incomodava de voltar a viver a vida simples de sempre. Nos divertimos muito e passeamos pelo parque até tarde da noite. Quando finalmente voltamos para casa, tive uma surpresa. Infelizmente, uma surpresa desagradável. Estávamos caminhando por um beco escuro quando alguns bandidos estranhos bloquearam nosso caminho. Fiquei assustada e agarrei o braço do Josh, mas então percebi que ele parecia muito calmo. Eu até cheguei a pensar que ele conhecia aquelas pessoas. E, infelizmente, eu estava certa. Aqueles caras começaram a exigir dinheiro do meu namorado e a dizer que estavam cansados de esperar. Um deles até disse: "Se você não nos devolver o dinheiro, nós..." Não consegui ouvir o final da frase. Josh de repente me puxou pelo braço e começamos a fugir. Nós corremos muito e tivemos que cruzar vários quarteirões até que aqueles caras assustadores finalmente ficassem para trás. Depois disso, Josh não conseguiu mais ficar quieto. Então ele me contou tudo. Quando eu disse que estava com inveja da minha amiga, ele se sentiu terrivelmente envergonhado por não poder me dar o que eu queria. O Josh me amava e queria me fazer feliz. Então ele tomou medidas desesperadas e tirou do banco todo o dinheiro que ele estava economizando desde o colégio para comprar uma moto. Era o suficiente para as passagens e para o hotel. Mas o Josh não sabia o quão feliz nossos encontros me deixariam. Eventualmente, ele começou a gostar disso. Para me deixar ainda mais feliz, ele gastou o dinheiro que estava economizando para a faculdade. Então, para me comprar coisas legais e se desculpar, ele se endividou. Nas últimas semanas, ele foi assediado por pessoas que exigiam que ele pagasse o empréstimo. Mas o Josh não tem mais dinheiro e não sabe o que fazer. Só agora eu percebi como eu estava cega. Eu devia ter perguntado desde o início onde ele havia conseguido tanto dinheiro. Eu admiro a vontade do Josh de me agradar, mas as coisas que ele fez foram demais. Por favor, me diga, o que devemos fazer? Depois de tudo que meu namorado fez por mim, não vou deixá-lo lidar sozinho com isso. Eu tenho que ajudá-lo. Mas como?